de Gênesis, no capítulo 15, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém, igreja? Queridos, deixa-me fazer aqui uma introdução, que eu creio que a maioria aqui conhece a história de Abraão, né? Aqui ainda estava com o nome de Abrão, mas é o mesmo personagem. Nós sabemos muito bem que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão recebeu um chamado do Senhor. Ele morava em Ur dos Caldeus, numa terra pagã, de idolatria pagã, e o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação, ou seja, vou te dar muitos filhos, né? E aí Abraão creu nesta promessa do Senhor, e ele sai como peregrino em busca desta terra prometida. Nós podemos ver no capítulo 12 que Deus abençoou Abraão. No capítulo 13, Deus continuou abençoando a Abraão. No capítulo 14, Deus abençoou Abraão, dando vitória a ele sobre os reis naquela guerra, né? Também Melquisedeque abençoa Abraão no capítulo 14. E Deus continua abençoando. Quando chega aqui no capítulo 15, Deus aparece para Abraão, como nós acabamos de ler, e retifica a sua promessa. Olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, né? Mas aqui no capítulo 15, irmãos, nós vemos que Abraão já está numa crise. Porque no capítulo 12, Deus diz que vai fazer dele uma grande nação, e ele pega as suas coisas e sai com fé, crendo. Mas quando chega aqui no capítulo 15, nós vemos que Abraão já está passando uma crise na sua fé, porque ele diz assim, começa a questionar Deus, no versículo 2, então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, e é ele que vai ser meu herdeiro. Ou seja, ele já está numa crise, ele já está crendo que não vai ter mais filho, e que é o mordomo que vai herdar tudo. No capítulo 12 ele creu na promessa de Deus, mas aqui ele já começa, o tempo passou, já passou algumas lutas, já passou algumas dificuldades, e ele começa, a sua fé começa a ficar meio embaçada. Quantas vezes nós passamos por isso também, né? Deus nos promete, nós pegamos aquilo em fé, nós até cremos, e quando o tempo começa a passar, a gente começa a murchar: oh meu Deus, o Senhor não prometeu, cadê? A gente começa já a buscar alternativas, e muitas das vezes nós passamos por esse processo. Mas o interessante aqui é que quando Abraão começa a duvidar, Deus dá uma ordem para ele: olha, Abraão, faz o seguinte, sai dessa tenda aí, sai, olha para o céu, olha para as estrelas aí, tu começa a contar, vê se tu consegue contar as estrelas do céu. Está vendo essa quantidade de estrelas aí? Assim vão ser teus filhos, rapaz. E às vezes nós também estamos assim, que nem Abraão. Nós estamos encaixotados
na nossa fé pequena. Às vezes nós também estamos assim, querido, nós não queremos crer naquilo que Deus promete, apesar das lutas, da dificuldade do tempo ter passado, e nós ficamos com aquela fé pequena, nós ficamos na nossa tendinha. E Deus esta noite está dizendo: sai dessa tenda, meu irmão, olha para o céu, olha para as promessas do Senhor, olha para aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu li uma vez, aliás, foi um testemunho que eu ouvi. Um missionário lá em Manaus disse que ele conhecia lá um daqueles caboclos lá do Amazonas, né? Aquelas pessoas que não sabem falar direito, né? Que não sabem ler ainda direito, porque não lhe permitiu chegar ainda uma cultura, uma escola lá no rincão do Amazonas, no meio das matas. E aquele missionário ali evangelizando aquele povo no meio daquela mata. E esse irmão já era crente, já tinha recebido Jesus, mas não sabia falar direito, né? Ele chamava Jesus de Jesus, né? Jesus. Aí ele teve a oportunidade de pregar, e ele abriu a Bíblia para lá e para cá, e disse: não, eu vou trazer aqui uma mensagem do sábio Salomão, né? Vou falar aqui sobre Salomão. Aí ele disse assim: eu vou falar aqui que Salomão fala aqui da ostra. Da ostra. Aí começou a pregar sobre essa ostra, né? Que os irmãos não demonstravam as riquezas que tinham dentro de si, porque era como uma ostra, guardado, fechado. E pregou sobre esta ostra, e no final fez um apelo. Se converteu muita gente chorando, irmãos, porque não queria mais ser ostra, não queria mais estar fechado nos seus projetos, nos seus planos. E o pastor ficou com aquele encucado. Rapaz, já li a Bíblia, já li Provérbios, já li Eclesiastes, já li um bocado de livro de Salomão, e não vi essa ostra ainda. E ele pesquisou, e foi descobrir que não era a ostra que o irmão tinha lido, era a palavra austero. Ele tinha lido como ostra, tinha se enganado, porque ele não sabia ler direito. Mas a mensagem foi uma bênção, pessoas se converteram. Deus usou aquele homem para que as pessoas não fossem ostras, ficassem fechadas em si mesmo, né? Deus faz da maneira que Ele quer, né? E muitas pessoas se converteram, e nós devemos deixar de ser ostras, irmãos. Nós temos que sair da nossa tenda. Nós temos que querer sim, crescer, se desenvolver, mas dentro da vontade de Deus. Se Deus nos promete, se Deus nos garante, nós devemos avançar, crendo na palavra de Deus. Amém? E quando Abraão saiu da sua tenda, irmãos, aí os limites dele se romperam, irmãos. Aí ele entendeu o que Deus queria falar para ele. Ele, quando viu a imensidão do céu, aí a mente dele se expandiu, seus limites foram expandidos. E esta noite, Deus te convida a sair da tua tenda. Deixa os teus limites se expandir. Deus quer muito mais para a tua vida. Amém? E a fé, mas quando nós vemos aqui a fé de Abraão, quando nós vemos a fé de Abraão aqui no capítulo 15, irmãos, essa fé de Abraão não serve para nada, irmãos. Essa fé que Abraão tem aqui, e é a mesma fé que a maioria de nós temos, que não serve para nada, que não produz nada. É uma fé misturada, irmãos. Eu vou explicar para os meus irmãos por quê. Abraão, quando ele recebeu o chamado de Deus para fazer uma grande nação, a partir dele, Abraão tinha 75 anos de idade. A diferença de Abraão para Sara são 10 anos. Então Sara tinha 65 anos. Talvez você possa estar dizendo, né? Ah, mas já era bem velhinho. Já era bem velhinho, Abraão. Presta atenção aqui, senão você não vai compreender. Abraão tinha quantos anos? 75. E Sara tinha quantos anos? Talvez para nós hoje já seja uma pessoa bem idosa, mas para a época não era, irmãos. As pessoas viviam 180 anos, 200 anos, então ele era um senhor maduro para a época. Amém? E Sara também, né? Sara também era uma jovem senhora, jovem não, era uma senhora, né? Para a época. Então Abraão, ele olhou para si com 75 anos, Deus disse: olha,
sai da tua parentela que eu farei tu uma grande nação. Ele olhou para si, ele disse, não, eu ainda estou aqui no vigor ainda, né? Então Deus vai realmente realizar o seu projeto. Porque ele estava crendo em Deus, mas estava crendo em si também. Por isso que eu digo que é uma fé misturada. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente crê naquilo que Deus disse, mas olhando para a nossa capacidade de realizar. Aí é fácil ter fé. Aí é fácil ter fé. Abraão, ele olhou para ele disse, não, eu ainda tenho condição de gerar muitos filhos, tenho 75 anos. E se Deus falou, vai acontecer. E nós muitas vezes fazemos isso também, irmãos. É fácil eu crer na promessa de Deus. Deus vai te dar uma casa. Você olha para a tua conta bancária, tem 200 mil, diz, eu creio que Deus vai me dar uma casa. Você está crendo na sua capacidade. Você está crendo numa fé misturada. Você está crendo que Deus vai dar, porque você também está olhando para a sua capacidade de conseguir. E essa fé, irmãos, é a maioria de nós temos. E isso, muitas vezes, a gente pode dizer que é uma muleta para nós, irmãos. Nós nos apoiamos nisso para ter fé. Se Deus diz uma coisa, e eu olho para a minha capacidade de ter aquilo que Deus prometeu, eu me apoio na muleta. Eu me apoio na muleta. Não, vou ter, eu creio que Deus vai fazer. Porque eu estou olhando para a minha capacidade. Uma fé misturada. Quem está entendendo? Mas Deus disse para Abraão o seguinte: rapaz, eu tenho que te levar, eu vou te levar a um ponto que eu vou tirar a tua muleta. Eu vou te levar a um ponto que você não vai poder dizer que é você. Porque se você, apoiado na sua muleta, na sua capacidade, receber o milagre, você vai glorificar a muleta, não a mim. E Deus diz assim, eu vou tirar tudo que você possa dizer que é você, para que você possa glorificar somente a mim. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, e minha irmã que está aqui esta noite. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, e muita atenção, nesse tempo que Deus está trabalhando, tirando as nossas moletas, para a gente não querer ajudar Deus, para a gente não querer dar uma mãozinha a Deus. E foi justamente isso, irmãos, que Abraão quis fazer, irmãos, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem muito crente aí, irmãos, no SPC, tem muito crente aí, irmãos, que está passando provação, não por causa de Deus, mas porque quis ajudar Deus. Eu já vi testemunho em televisão, que a pessoa leva lá a sua dívida para o pastor, e o pastor diz, creia, irmão, você não tem mais nada disso aqui não. Vá para casa, irmã, creia. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, amém? Nós cremos num Deus que é todo poderoso, amém? Tem pastor que diz assim, eu vou fazer uma oração, essa dívida vai sumir. Eu determino, eu decreto que essa dívida vai sumir. Irmãos, eu creio num Deus que é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas. Mas quando nós que estamos determinando e nós que estamos decretando, o poder não está no Deus não, o poder está em nós. E eu não creio desta maneira. Eu creio num Deus que é todo poderoso, se nós levarmos algo para Ele, nós nos ajoelharmos em humildade dizendo, Senhor nosso Deus e nosso Pai todo-poderoso, nós te entregamos nas tuas mãos, Pai, e te pedimos, pelo sangue de Jesus, realiza, que eu creio que Ele pode realizar. Agora esse negócio de eu declaro você pode dizer, você está declarando a sua fé. Agora eu decreto, eu determino, é outra conversa. Amém? Quando você está dizendo que está declarando, você está declarando aquilo que tem dentro de você. Eu declaro que o meu Deus é poderoso, eu declaro que o meu Deus pode, eu declaro que Ele pode intervir nessa situação, é outra conversa. Agora eu determino, eu decreto. E muitas pessoas estão entrando por isso aí, queridos, né?
Estão querendo ajudar Deus dessa maneira. Aí Sara aparece para Abraão e vem com uma proposta dessas. Sara chega para Abraão e diz assim: Abraão, vem cá. Você está se lembrando? Não, eu tenho uma escrava, Agar. E ela, se ela gerar filhos, vai ser nosso. Pela lei da época era assim. Deita com ela, rapaz, e ela vai gerar um filho para nós. E Abraão olha para Sara, parece que Abraão se alegra com isso. Parece que ele diz assim: mulher, que revelação de Deus. E acontece. Agora a gente tem que ter cuidado, irmãos, que Deus não precisa da nossa ajuda não, irmãos. Deus precisa da nossa obediência. Deus não precisa da nossa ajuda, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está querendo ajudar Deus e está nascendo um Ismaelzinho aí, e esse Ismaelzinho pode ser um espinho na tua carne, porque foi o que nasceu de Abraão e Sara, amém? Foi um Ismael, e esse Ismael, por causa dele, até hoje tem as guerras lá no Oriente, irmãos. Abraão e Agar. Eu falei o quê? Isso, é verdade, é verdade. Só tinha uma pessoa atenta aqui, rapaz. Eu fiz o teste, só uma que viu. Amém, irmãos. Então, por causa da ajudinha que Abraão e Sara quiseram dar a Deus, é que até hoje tem aqueles loucos lá no Oriente. Os irmãos sabem disso, né? Os árabes são descendência de Ismael. Os judeus são descendência de Isaac. Todos dois reivindicam que são os herdeiros da Terra Santa, por causa da ajudinha que Abraão e Sara quiseram dar a Deus. E aí, irmão, nasceu o Ismaelzinho, né? E até hoje tem essa confusão. Por isso que eu digo, queridos e queridas, espere o tempo de Deus na sua vida. Não queira ajudar a Deus. Jacó foi um desses que quis ajudar Deus e quis roubar a primogenitura do irmão com mentira, e nem precisava, porque já havia uma profecia que ele ia ser, né, o abençoado, e não Saul. Mas ele não teve paciência, ele quis roubar lá, e para isso o anjo teve que ir lá e dar um golpe de karatê nele e quebrar a juntura da sua coxa, né? Jacó foi quem levou. Jacó foi quem levou a... Irmãos, pelo amor de Deus, Jacó. Quem foi que lutou com o anjo, irmãos? E o que vocês estão botando isso na conversa? Vocês estão querendo pegar a dica com o pastor hoje, é? Rapaz. Deixa o Isaú, estava longe nesse momento, irmão. Quem estava lutando com o anjo era Jacó. Recebeu um golpe de karatê do anjo, quebrou a juntura da coxa. Por quê? Porque teimou. Porque quis a bênção à frente do seu irmão. Ele tinha uma promessa sobre a sua vida, que ele que ia ser o primeiro. Mas ele não teve paciência de esperar, né? Agora presta atenção. Você está com a sua Bíblia aberta? Veja aí, Gênesis capítulo 16, versículo 16. E era Abraão da idade de quantos anos? 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Com 86 anos, ele teve Ismael. Lá no capítulo 17 de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, leia aí também. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, né? Versículo 12. Não. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, aqui no capítulo 17, queridos.
Versículo 8: e te darei a ti, a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, perpétua possessão, ser-lhe-á o seu Deus, né? No versículo, deixa eu ver aqui, capítulo 17, versículo. Glórias a Deus. Misericórdia, rapaz. O que, irmã? Muito bem, irmãos. Não vou me deter aqui não. Daqui a pouco Deus me traz a memória novamente. Pronto, é esse mesmo. Glórias a Deus. Capítulo 17, versículo 24. E era Abraão da idade de quantos anos, irmãos? Quando lhe foi circuncidado a carne do seu crepúsculo. Mas não era esse não. Não era esse não, irmão. Mas, muito bem, vamos em frente. Muito bem, queridos, nós vimos que Ismael, Abraão teve quando ele tinha quantos anos? 86 anos, amém? Volte para cá, olhe para cá. 86 anos. Isaac, ele teve quando tinha 99 anos. Quantos anos é de 86 para 99? 13 anos. Nesse período, irmãos, nesse período de Ismael, que Ismael nasceu, até Isaac nascer, né? Foi nesse período. Não tem nada que resiste da história de Abraão. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando Abraão passou à frente de Deus, ele entrou num túnel escuro da história, sabe? Esses 13 anos, ele não ficou resisto da sua vida, porque ele passou à frente de Deus. Agora aqui no capítulo 17, 1 que eu estava falando, é quando Deus volta a aparecer para ele novamente. Volta a aparecer para ele novamente, né? E aqui Deus novamente renova a aliança com Abraão. Ele diz assim para Abraão: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, né? E aqui, irmãos, acontece algo interessantíssimo. Sabe por quê? Porque aqui no capítulo 17, Abraão não era mais aquele que poderia produzir nada. Aqui no capítulo 17, Abraão já estava bem envelhecido. Você está prestando atenção aqui? Amém? Já não achava mais condição de ser pai. Como é que você sabe disso, pastor? Olha aí no versículo 17, que foi que aconteceu quando Deus disse para ele aqui, renovando a sua aliança. 17, capítulo 17, versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 99 anos. 90 anos, perdão. Amém? Você está vendo que Deus, lá do capítulo 12, que Abraão ainda se achava saradão para fazer filho, disse: não, eu vou, agora eu vou. Eu creio, Senhor, eu creio que você é uma grande nação. No capítulo 15 ele está em crise. Rapaz, não apareceu nada até agora. Não apareceu nada até agora, então o que vai herdar tudo é meu mordomo. E quando Deus aparece no capítulo 17 e fala para ele, ele se curva perante Deus, ele faz: coitado de mim, aqui não tem mais nada para oferecer, né? Não tem mais nada para oferecer. O que foi que Deus fez aqui?
Deus tirou a muleta de Abraão. Ele estava apoiado na sua capacidade. Deus tirou a muleta e jogou bem longe. Abraão, agora você não pode mais fazer nada, Abraão. Olha para o teu corpo. Tem condição? E Abraão faz rir. Não tinha mais condição de Abraão fazer nada, irmãos. E agora Abraão não podia mais se apoiar em si mesmo, na sua capacidade. Vocês estão compreendendo? E quando Deus aparece aqui no capítulo 17, na pior fase de Abraão, era a pior fase de Abraão, era a melhor fase para Deus trabalhar. Talvez agora você esteja na pior fase da tua vida. Talvez agora você ache que não tem mais condição. Talvez agora você ache, olhe para um lado, olhe para o outro, não vê saída. E é nesse momento que é a melhor hora de Deus trabalhar na tua vida, porque você não está mais apoiado na sua capacidade. Não pode mais. A fé é essa, irmão. A fé é quando eu não posso. Porque quando eu posso, então não é fé. É eu que posso. Agora quando eu não posso mais nada, e eu apelo para Deus, e creio, aí é fé. Aí é fé, irmãos. A fé verdadeira, irmão, é quando Deus diz assim, eu vou te dar. Aí você olha para a conta, não tem nada. Você olha para a carteira, não tem nada. Aí você crê, eu creio que Deus vai me dar. Eu vou te levar para uma grande nação, uma nação estrangeira, e você olha para você, eu não tenho condição. Eu não sei falar nenhum idioma, eu não tenho dinheiro. E Deus falou, mas você não tem condição. Mas se você crê, é o melhor momento que Deus vai trabalhar e Ele vai realizar, porque a glória vai ser dele. É quando a gente não vê mais condição. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. Não se apoiasse na sabedoria humana, não tivesse boleta humana, mas no poder de Deus, para que a glória fosse de quem? De Deus. Amém? Então é no pior momento de Abraão que Deus se apresenta para ele, mas não se apresenta de qualquer maneira não. Como é que está aí no seu versículo 1 do capítulo 17? Olha como é que Deus se apresenta a Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhes: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É assim que Deus se apresenta para Abraão e se apresenta para você esta noite. Se você ainda tem alguma dúvida que o teu Deus tem algum poder, que Ele é o grande El Shaddai, esta noite Ele está dizendo que Ele é todo-poderoso, não importa o que você esteja passando. Aplauda Jesus. Talvez você esteja dizendo esta noite: ah, pastor, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho nenhum amigo lá. Eu não tenho recurso, pastor. Eu não tenho uma posição, não tenho capacidade. E Deus diz esta noite: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, ande na minha presença e creia. Ah, pastor, mas aquela doença, os médicos já se desenganaram. Anda na minha presença e creia. O Todo-Poderoso está aqui. É assim que Deus fala para Abraão. Abraão aqui estava rindo de Deus. Pensava que Deus estava contando uma piada, porque ele ia ter filho. E ele olha para ele, olha para Sara. Mas aí Deus diz assim: creia em mim, eu sou o Todo-Poderoso. E renova a aliança com Abraão. E Abraão, sabe o que foi que aconteceu com eles, meus irmãos? Abraão, ele se levanta em fé naquele momento. Ele se levanta em fé. Lá no capítulo 4 de Romanos, versículo 17, a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos. Deixa eu ler aqui para você. Romanos capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus
Ela diz assim: como está escrito, por pai de nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu na esperança contra a esperança. Muitas pessoas não compreendem muito bem esse versículo. O que foi que aconteceu com Abraão aqui? Ele olhou para o seu corpo, olhou para o corpo de Sara, e ele viu que estava um velho. Ele viu que as esperanças que eles tinham era de envelhecer cada vez mais. A esperança que ele tinha era essa. Mas quando Deus lhe renova a aliança, ele crê na palavra do Senhor, e ele crê na esperança de ser pai de uma nação, contra a esperança que ele tinha de ficar velho. Então, o que foi que aconteceu? Ele creu em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de uma grande multidão de gente, de pessoas, de nação. E foi isso que aconteceu. Ele creu, mesmo sem vendo o seu corpo já debilitado. Isso não é fé, irmãos. O que é que diz lá em Hebreus capítulo 11? Que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? A convicção de coisas que a gente não vê, mas a gente tem certeza, tem convicção. Foi isso que aconteceu com Abraão. Naquele momento ele se levantou em fé, crendo que Deus ia realizar, mesmo ele olhando para o seu corpo mortificado. Eu quero te dizer esta noite, irmãos, que o médico pode dizer uma coisa, o advogado pode dizer outra, o médico pode, o mundo, ele fala coisas mal, o mundo está cheio de negativismo, o mundo está aí dizendo coisas ruins, todo mundo diz não vai dar certo, mas se Deus disser, o Todo-Poderoso, creia, porque Ele vai cumprir na tua vida. Mesmo que todo mundo diga que não, mesmo que teu corpo diga que não, como o corpo de Abraão estava dizendo que ele não poderia ser pai, porque já era muito velho, e a sua esposa muito velha, assim mesmo ele creu, assim mesmo ele creu. Já em Gênesis 21, você continua com a sua Bíblia aberta? Quando a gente vê lá no capítulo 21 de Gênesis, aqui, a gente vê que o bebê nasceu, irmãos, Isaac, né? Isaac nasceu, capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Aqui se cumpriu a promessa do Senhor. Aqui nasceu, um milagre aconteceu na vida de Abraão. Quando a gente vê lá no versículo 22, no capítulo 22, a gente vê que Deus pede esse milagre de volta. Deus pede Isaque de volta. E Abraão sobe o monte para quê? Ofertar o seu filho, né, Isaque. E aqui quando a gente vê essa cena, a gente se lembra dos filmes que a gente assiste, né? O meninozinho, Abraão barbudão, subindo com o meninozinho amarrado. Mas não é nada disso, irmãos. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, Isaque tinha 27 anos de vida já. 27 anos, né? Então não é nada daquilo que a gente vê nos filmes. Quando a gente chega no capítulo 23 de Gênesis, Sara morre. Sara morre. Segundo alguns estudiosos, né, dizem que lá no Talmud, né, o livro lá dos judeus, diz que Sara morreu aqui no 23 porque não aguentou, né, o baque que Isaque ia ser morto. Algumas pessoas dizem, tradições, não está na palavra de Deus. Diz que Sara morreu aqui porque não aguentou quando Abraão saiu de casa,
com Isaac para sacrificar o filho. E aqui nós vemos, Sara morre com 127 anos de idade, né? 127 anos de idade, Sara morre. No capítulo 24, nós vemos que Isaac, aqui ele se casa com Rebeca. E ele casa com 40 anos de idade. Tá certo? Onde é que você vê isso, pastor? Lá no capítulo 25, versículo 19. Se você quiser marcar para ver aí, capítulo 25, versículo 19. 19 não, no 20. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel. Então, quando ele tomou Rebeca, ou seja, casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. E se ele tinha 40 anos de idade, irmãos, Abraão tinha quantos? Se ele teve um menino com 100 anos? 140 anos Abraão tinha aqui. Amém? Agora, eu convido você a ler comigo o capítulo 25, a partir do versículo 1. Aqui está o milagre de Deus, irmãos. Vamos ler? Amém? Quando Abraão ficou viúvo, aí o que acontece? E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era o quê? Quetura. E gerou-lhe Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Você sabe aquele velhinho que estava rendo com 100 anos, que não podia mais fazer menino? Com 140 ainda fez mais 6, irmão. Alguém compreendeu aí? Hã? É Deus Todo-Poderoso, não é, irmãos? Com 100 anos ele estava rindo de Deus. Está vendo que eu não posso mais nada? Esse homem vai dizer que eu vou ter menino? Aí Deus tira a muleta dele, irmãos. E ele com 140 gera mais 6. Porque quando Deus opera, ele faz o serviço completo, irmão. Né? Sabe por quê, irmãos? Lá no versículo 7 do capítulo 25, certo? Capítulo 25, versículo 7, nós vemos que Abraão morreu com 175 anos. 175 anos. Sabe por que eu trouxe isso aqui para você esta noite, irmãos? Sabe por que quando a gente vê Abraão rindo de Deus com 100 anos, e depois com 140 ele ainda está realizando aquilo que ele pensava que não poderia realizar? Eu trouxe isso aqui, irmão, para te dizer que quando a gente não pode, irmão, quando a gente olha para a nossa capacidade e vê que a gente não pode, a gente tem que entender que a gente tem um Deus que Ele pode. Se nós não podemos, Deus pode, irmãos, porque Ele é todo poderoso, irmãos, e Ele pode todas as coisas, não é algumas coisas não, irmãos. Mas é preciso muitas vezes Deus trabalhar conosco, tirar nossos apoios, tirar nossa fé misturada, pensar que é a nossa capacidade, e quando a gente vê que a gente não pode mais nada, a gente tem que correr para Deus, porque Ele pode todas as coisas, e a glória é dEle, e a glória é para Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso, não sou eu, não é você, mas é Deus. Aleluias. Aleluia, irmãos. Você pode ter chegado aqui hoje debaixo de uma grande luta. Você pode ter chegado aqui hoje, ter olhado para todos os lados e não ter encontrado saída. Talvez essa luta que você vem passando, você acha que não vai poder vencer. Ou talvez você esteja confiando em alguma outra pessoa, em alguma pessoa para resolver esse problema. E Deus quer tirar essa muleta. Enquanto você estiver respaldado pela sua capacidade, Deus não vai realizar, porque Ele quer que a glória seja dEle, irmãos. Mas se você chegou hoje aqui moído e achando que não tem mais saída, eu quero dizer que tem sim, porque o Todo-Poderoso está aqui esta noite, e Ele pode operar na tua vida, e Ele quer operar na tua vida com certeza. Ele quer operar na tua vida, irmãos. Creia que nosso Deus pode todas as coisas. É somente a gente crer nele
que Ele vai realizar em nome de Jesus. Amém? Se você crê, você que pode, fique em pé em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida esta noite. Aplaudindo a Jesus, lógico. O Ministério de Louvor poderia vir aqui? Eu quero orar